Boa noite a todos, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Possamos dar início à nossa reunião de hoje, pedindo ao nosso irmão Altair para fazer a leitura da nossa página, para nos harmonizarmos para a nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos, do livro Amizade, pelo Espírito Meimei, psicografia Francisco Cândido Xavier. Oração por humildade. Deus de misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior, em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedam afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho, dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induze-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem o chamamento de paz. E quanto mais possa conhecer em minha desvalia os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construístes no universo, concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que, embora unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Agradecemos ao nosso irmão pela leitura da página e convidamos os irmãos a unirmos os nossos pensamentos, elevando-os até Jesus, nosso amigo e mestre querido, até Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade. Possamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para recebermos os teus ensinamentos, Senhor, que são tão importantes para a nossa caminhada evolutiva. Que possamos, através desses ensinamentos, nos melhorar, buscando ser mais compreensivos, mais pacientes, procurando ser mais generosos e compreensivos com os nossos companheiros de caminhada. Abençoa todos aqueles, Pai, que se encontram em situações de vulnerabilidade, que possam ter mãos amigas para lhe auxiliar através de um alimento, através de um agasalho, ou através, Senhor, de uma fala amiga, que sejam acolhidos para que se sintam parte da sociedade. Abençoa todos os irmãos que se encontram aqui presentes, necessitados dessas vibrações de amor, que possam, Senhor, estar sintonizados, recebendo essas boas vibrações. Envolve, Senhor, companheiro que fará estudo da noite de hoje, que seja abençoado e nos traga as palavras necessárias às nossas reflexões. E assim, contando sempre com o teu amparo, que possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. O nosso tema da noite de hoje é em oração, tendo como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 1 a 4. E será o nosso irmão Luiz Rosa que nos trará as palavras. Muita paz a todos. Olá, meus irmãos. Muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para juntos refletirmos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema da noite de hoje é em oração e a referência está no capítulo 27, itens 1 a 4. E logo no item 1, que anotado por Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, temos o seguinte:
Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. E no item 2, anotado por Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26, nós temos o seguinte: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará. Então, meus irmãos, o tema da noite de hoje fala sobre a oração ou prece, que é um ato íntimo de conversa com Deus ou com a espiritualidade superior, onde podemos e devemos nos despojar dos adornos e títulos que a materialidade nos concede e sermos simples e humildes. Muitos pensam que, como Deus conhece as nossas necessidades e que vivemos sob as suas sábias e justas leis, a prece se torna desnecessária, o que contraria, as palavras de Jesus. Allan Kardec nos explica que existem leis naturais imutáveis, mas isso não significa que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade. Se assim fosse, o homem seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, o que tornaria inúteis as suas faculdades intelectuais. Dentre as leis divinas, é claro que existem recursos que podem amenizá-las, na dependência da vontade do homem. A oração é uma demonstração de humildade e confiança em Deus. Com o recurso da prece, o homem liga-se aos espíritos bons pela melhoria dos seus sentimentos, podendo assim o homem acalmar-se das emoções desequilibradas, fortalecendo a sua vontade no progresso. Por isso, há acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem quebrar a imutabilidade das leis que regem o conjunto do universo, dependendo sempre da sua vontade. A prece, meus irmãos, é um ato de adoração e de invocação. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. É uma conversa com Deus, com Jesus, nosso Mestre, com os nossos amigos espirituais. Podemos, através da prece, e devemos, louvar, pedir e agradecer. E a verdadeira prece, como está lá no texto do Evangelho,
ela não deve ser recitada, ela deve ser, antes de tudo, sentida. É um diálogo humilde, silencioso e revestido de amor. A prece, né, principalmente, deve ser um ato de humildade. E a qualidade da prece é ser inteligível. Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele já dizia isso, né, que se ele não se faz entender, né, ele vai parecer um bárbaro para a quem ele fala. Então é necessário que a prece, né, essas que nós proferimos em público, ou a nossa, né, prece íntima, ela precisa ter a qualidade de ser entendida. É como eu falei antes, Deus, Ele sabe tudo o que se passa, Ele lê nossos pensamentos, seja na língua que nós estejamos falando. Mas é necessário que nós demonstremos de nós a humildade necessária. Quando nós centralizamos, né, a nossa mente na oração, ela pode ser comparada, né, como diz André Luiz, a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. O nosso trabalho, a nossa conduta reta, né, o nosso pensamento sempre elevado, também é uma forma de orar. Também é uma forma de nós, de forma simples, né, nos aproximarmos de Deus. A oração nem sempre é uma fala. Através do trabalho, do bom desempenho no nosso trabalho, e quando eu digo bom, aonde nós estejamos colocados, que nós busquemos fazer aquilo que temos de melhor, é uma forma de oração. Lembremos sempre, meus irmãos, orar constitui fórmula básica de renovação íntima. E é no circuito das forças estabelecidas com a oração, né, que a alma se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas, às vezes viciadas ou exaustas, através do influxo das energias renovadoras que ela vai incorporando, assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige. Também reflete as sugestões iluminativas daquelas inteligências superiores desencarnadas, de condição mais nobre. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por um determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Isso está Entre o Céu e a Terra, no capítulo 1. Então, meus irmãos, vejamos. A prece tem o poder de criar um ambiente favorável ao amparo espiritual, livrar da ação nociva de certos espíritos inescrupulosos, criar uma corrente fluídica que permite às entidades elevadas nos ajudar, fortalece a criatura, né? Fortalece a nós, mobilizando as nossas próprias forças para que nós realizemos um trabalho íntimo de renovação. Eu separei 3 frases, né, durante a elaboração do estudo, que eu acho que são bastante interessantes, que falam da prece, para a gente entender a importância da prece em nossas vidas. Uma frase é de André Luiz e está no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 25. Então ele diz o seguinte:
Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivifica. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Então, à medida que nós, cultivamos a oração como um elemento básico do nosso viver, ao invés só de buscarmos, as energias para a nossa própria existência, nós passamos, com o tempo, a emitir essas vibrações, a ser um foco de luz, refletindo a vontade do Criador. Uma segunda frase é de Allan Kardec, está na Revista Espírita de janeiro de 1863. E Kardec diz assim: a prece não tem apenas o efeito de levar socorro, mas o de exercer uma ação magnética. Então a gente, assim, até extrapolando um pouco no pensamento, a gente pode curar através da oração. A gente pode curar o próximo, pode curar a nós próprios, porque quando oramos com sinceridade, com fervor, quando nós nos elevamos através da oração, nós criamos um campo de ação magnética em torno de nós que nos permite trazer e acumular energias benéficas para nós e para o próximo. E uma outra frase, também de Allan Kardec, na Revista Espírita de junho de 1863. Ele diz assim: quando a alma do homem, inteiramente penetrada de zelo santo, eleva-se para o céu, na parte íntima e ardente, os inimigos interiores, isto é, as paixões do homem, e os inimigos exteriores, isto é, os vícios do mundo, são impotentes para forçar os muros que a protegem. Então, meus irmãos, até relacionando com a frase anterior, nós vemos que quando nós criamos as condições necessárias, a prece pode ser o nosso maior escudo contra aquilo que nos faz mal, contra as sugestões que muitas das vezes podem nos trazer a ruína. Porque se ela cria um campo magnético positivo, ela não permitirá que certos pensamentos aflorem, porque nós estaremos com os nossos pensamentos voltados para o mais alto. Lembremos, meus irmãos, que a eficácia da prece está diretamente relacionada ao merecimento de quem pede. Deus sempre concede aquilo que nos é necessário à nossa evolução e naquele momento. Então, às vezes, a gente pede algo que, naquele momento exato, não nos é necessário. E Deus, como um bom pai, sabendo que aquilo talvez não traga o que nós desejamos, não nos concede naquele momento. A compreensão disso, para nós, é muito difícil. Não é simples, porque a gente olha, e Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador, por que Ele não pode conceder? Porque Ele, como um bom pai, nos observa e sabe o momento exato de nos conceder aquilo que nós necessitamos. É preciso, meus irmãos,
que entre o pedido que parte da terra, né, e o suprimento que vem do alto, se efetive e funcione a alavanca da nossa vontade, com decisão e firmeza, para que o auxílio que nós tanto pedimos possa acontecer. Então, é preciso que nós criemos condições. E a vontade é um elemento, é um combustível para que nós atinjamos esse objetivo. Nós podemos endereçar a Deus, né, em qualquer lugar e a qualquer tempo as mais variadas preces. Contudo, precisamos todos nós cultivar a paciência e a humildade para esperar e compreender essas respostas de Deus que nós tanto aguardamos. Quanto mais, né, nós crescemos em espiritualidade, mais aprendemos a pedir. Pedir o amparo, a proteção, a sabedoria, o discernimento, não criando, né, soluções que possam gerar consequências, muitas das vezes mais dolorosas do que realmente uma solução. Mais evoluído, né? Mais evoluídos, as nossas orações serão sempre em agradecimento àquilo que recebemos e pediremos mais pelos outros do que por nós próprios. Assim, meus irmãos, aquele que entende o valor da prece pede o que lhe falta, né, em qualidades espirituais para vencer as vicissitudes da vida, sem provocar mal a si ou aos outros, porque confia no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, encaminhando para o final do nosso estudo, nós temos um potencial. Nós temos um potencial que é a prece, a oração, mas que nós precisamos saber utilizá-la a nosso favor. Muitas das vezes nos encontramos angustiados, desesperançados, diante dos embates diários que todos nós estamos expostos. E, através da nossa vontade, do nosso desejo em solucionar essas dificuldades, nós podemos, de forma simples e humilde, orar a Deus, orar a espiritualidade superior que nos auxilie naquele momento. Muitas das vezes a gente espera uma solução consubstanciada em algo material, mas ela pode vir também consubstanciada em ideias que nos impulsionem a determinar a solução daquelas nossas dificuldades. Reflitamos, meus irmãos, e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso irmão pelo estudo que nos trouxe, nos deu a oportunidade das reflexões acerca desse tema tão importante para as nossas vidas. E convidamos a todos a fazermos a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esses ensinamentos da noite de hoje, que possamos sempre fazer uso da oração nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldades, que a prece seja uma constante, Senhor, em nossas vidas, para que nos mantenhamos sintonizados com o mais alto e dessa maneira sejamos beneficiados e possamos assim também beneficiar os nossos semelhantes. Envolve, Senhor, os nossos companheiros mais necessitados do que nós neste momento
em que iniciaremos o nosso passe à distância. Contamos sempre com o teu amparo e possamos assim dar por finalizada esta primeira parte da nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, que nós possamos nos manter em sintonia com a espiritualidade amiga, sintonizando com o nosso mentor Isaac Lima, com a espiritualidade amiga, para que todos os nomes que neste momento passam em nossa memória possam receber essas vibrações salutares. Muita paz a todos.